Olá! Para as pessoas que procuram emprego ou não querem perder o seu, uma boa apresentação pessoal pode ser importante para alavancar a carreira. Fazer a barba, usar uma roupa bem passada ou, no caso das mulheres, uma maquiagem adequada, são alguns detalhes que podem fazer a diferença. Para entender mais sobre a importância da aparência, confira agora a reportagem de Gisele Ribeiro. O que seria marketing pessoal? Essa ainda é uma pergunta feita por muitas pessoas. Pois bem, a própria palavra marketing, por sinal de origem estrangeira, não é totalmente compreendida. Ainda hoje, pessoas associam este termo a vendas. E não é exatamente isso, mas seguindo esse raciocínio seria venda pessoal. E o que seria essa venda pessoal? Poderia ser como nós nos vendemos para o mundo. Resumindo, marketing pessoal é como o mundo nos vê. A aparência é um dos pontos fundamentais para a construção de uma boa imagem. Afinal, a primeira impressão é a que fica. Estar bem apresentado ou bem vestido gera uma boa impressão para a sociedade, principalmente quando o assunto é mercado de trabalho. As roupas e a postura devem estar adequadas para cada tipo de ocasião. Numa entrevista de emprego, por exemplo, embora você não seja visto apenas pelo que veste, estar mal vestido pode lhe custar a vaga. Depende da ocasião, mas não precisa ser completamente social. No caso dos homens, não precisa ser necessariamente paletó, terno e gravata, mas pode ser uma camisa, uma calça jeans, um sapato mais social, evitar tênis, mulheres evitar salto muito alto, roupas muito decotadas, muito justas, porque isso acaba atrapalhando até na hora de se locomover e no conforto até da própria pessoa. No dia a dia, o cuidado com a vestimenta deve continuar. Tudo depende da forma como compõe o look. Então, ela pode estar usando uma calça jeans, mas usar um blazer, ou usar uma camisa junto com blazer, um sapato mais social, mas que também não seja tão alto, que seja um pouquinho mais baixo, que traga conforto, mas que traga esse ar mais de seriedade. Marketing pessoal é muito mais que isso. Para explicar o assunto, vamos conversar com Cláudio Riso, professor e autor do livro Marketing Pessoal no Contexto Pós-Moderno. Seja bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo no Pesquisa e Ação. Muito obrigado. Em relação à sua pesquisa, qual foi o principal foco dado nessa pesquisa feita? Olha, quando eu escrevi o livro Marketing Pessoal no Contexto Pós-Moderno, a bem na verdade, esse tema foi o trabalho que eu apresentei no meu doutorado lá nos Estados Unidos, né, na Florida Christian University, quando eu fiz o PhD lá. O principal foco que eu coloquei foi a necessidade desse complemento que eu falei no início da entrevista. Colocar ética de personalidade com ética de caráter. Nós fizemos uma pesquisa muito interessante. A pesquisa era assim, nós pegamos a pessoa da plateia, né, e perguntamos para ela, isso numa das apresentações do marketing pessoal, focalize a pessoa que você mais gosta. Aí a pessoa, jogava ali, mas tem que ser romanticamente. Maravilha. Imagine vocês dois trabalhando numa empresa, cada um ganhando um salário, né, médio, 3, 4 mil, e desejam passar um fim de semana maravilhoso num lugar romântico. Veja só, esse foi o foco da entrevista toda, da pesquisa. E vocês vão viajar, mas como você pode imaginar, né, imaginação é diferente de fantasia, você pode imaginar o que você quiser, aí você faz o seguinte, vamos estender isso para uma semana. E vocês vão para um lugar romântico, aí a gente dava aquela opinião. Bariloche, pobre, vamos para Aspen. Pode imaginar, você vai para onde você quiser. Maravilha. Aí você põe aquele chalezinho maravilhoso, a pessoa dentro, você vai criando as imagens. E a pessoa vai projetando. E aí, naquele ambiente maravilhoso, música instrumental, né? A gente brinca que não pode ser pagode, né? Tem que ser champanhe, não pode ser cidra cerezera, enfim. Aí você vai... Aí você chega num ambiente maravilhoso, onde juras de amor e troca de confidências são feitas. Aí você tem que voltar. Voltou, vocês voltam para a empresa, quando o superintendente chama vocês dois e fala, olha, tem uma vaga de superintendente nacional. O salário é R$15 mil e quem ganhar essa vaga vai ficar fazendo curso de inglês nos Estados Unidos, em Palm Beach. Sensacional. Não é Long Beach, que é Praia Grande, é Palm Beach. Ótimo. Só que vocês dois vão ter que disputar. E se quem ganhar vai exercer a função durante 2 anos, em seguida superintendente da América do Sul, R$25 mil, apartamento, etc. Você sabe que se for disputar com ele ou com ela, você perderia. Entretanto, nessa semana romântica, você soube de detalhes que se você utilizasse, não ia prejudicar a pessoa, mas você ganhava.
você usaria? Esse foi o contexto, essa foi a pesquisa feita. Depois eu vou te responder a resposta. 92% dos respondentes ocupando várias funções da empresa puxaria o tapete do outro. 94% dos alunos universitários, 98% dos professores e 66% dos casados. Então, querido, essa foi a resposta. Aí eu sempre falo isso. Esse é o mundo competitivo, predatório, que você vai ter que disputar com essa imagem. Eu não estou falando para você puxar o tapete de ninguém, mas tenha cuidado para não ser puxado do seu. Então, para uma apresentação na arena de negócios, essa embalagem tem que ser boa e você vai enfrentar isso aí. E aí começa o contexto. O que a sociedade quer? Princípios e valores. Porque se você não tiver princípios e valores, você está vendendo um produto de curto ciclo de vida. Na carreira profissional do indivíduo, vários aspectos pautam a sua carreira. O marketing pessoal é, de fato, um ponto muito importante? Sem dúvida. Mas o marketing pessoal, quando entendido, dentro do conceito correto. Normalmente, ele é interpretado ou como venda pessoal, um pouco mais que isso. Outro, etiqueta empresarial, etiqueta social, e esses são elementos que compõem o conjunto que nós chamamos marketing pessoal. E os principais aspectos, professor, que você destacaria para um bom desempenho do marketing pessoal do profissional? 2 elementos fundamentais: ética de personalidade, ética de caráter. A ética de personalidade nós construímos com uma boa embalagem, aí entra o problema de vestimenta, de apresentação, onde tem uma série de etiquetas e confusão também. Quando a gente chama de terno e não chama de costume, já é um caso, porque terno você usa colete, costume não. Isso é o que a sociedade deseja de alguém, ou aquilo que vende. A sociedade, que é uma pessoa com uma boa embalagem, um bom comportamento, uma boa argumentação, que tenha conhecimento, criatividade e que integre pessoas. Maravilha. Isso a gente chama de arquitetura da pessoa. Entretanto, isto não basta para marketing pessoal, porque senão o ciclo de vida desse produto pessoa é muito curto. O que nós precisamos ter é ética de caráter, que são princípios e valores que complementam essa ética de personalidade. Aí você tem um produto completo, que a gente chama de produto pessoa, que é o que todo mundo sonha. As empresas hoje estão sonhando com esse tipo, né, de colaborador para compor os quadros dela, os quadros operacionais. E quais são as dicas que você poderia dar para as pessoas terem alguma qualidade para sobressair no momento de uma entrevista? A primeira coisa, e isso aí foi falado até na entrevista, né, há pouco tempo na apresentação da reportagem, a primeira imagem, o impacto é aquele que fica. Isso é evidente. Então, a apresentação pessoal de entrada é fundamental. Depois, você tem certos comportamentos, né, que precisam ser moderados. Você quer ver? Numa entrevista de trabalho, por exemplo, na hora de sentar naquela cadeira giratória, é um problema seríssimo. A pessoa fica aqui um rotor, não para de rodar. É o primeiro passo. Segundo, você sentar mostrando a sola do sapato, outra falta de educação enorme. Então, são pequenos detalhes, né, que você faz no dia a dia e na entrevista de trabalho você muito nervoso, nem percebe, mas o entrevistador olha e percebe se você tem está dentro de um contexto da etiqueta empresarial ou não, que é uma pessoa que precisa ser preparada, né? Então, você vende bem esse produto se você se apresenta bem nesses 3 tópicos de saída: embalagem, comportamento e argumentação. E qual foi a base da sua pesquisa? Em que sentido? A base dela foi exatamente isso. Eu quis comprovar que o marketing pessoal não se trata unicamente de se apresentar muito bem, só de etiqueta. Precisariam elementos que agregassem valor a esse produto. Senão você está vendendo um produto, como eu falei, de um ciclo de vida curtinho. Porque, à medida que a pessoa se apresenta e mostra seus valores, caiu o sistema. É aquele impacto do produto que dá uma decolada e saturação de declínio. Então, você tem pouca duração. E não é isso que a empresa quer. Hoje, a empresa não quer mais o falso líder. Ele quer um líder. Então, tem N cursos de liderança, né, que colocam o marketing pessoal ainda no equívoco de achar que o marketing pessoal é simplesmente uma apresentação. Existe ética no marketing pessoal? Quando você coloca essa ética de caráter, porque tem princípios e valores.
há possibilidade nítida de você construir e arquitetar uma pessoa sem esse elemento. Você constrói uma pessoa com uma excelente embalagem, um comportamento maravilhoso, uma argumentação maravilhosa, você dá conhecimento para ela, você integra pessoas e vende alguém sem caráter. Plenamente, olha, e engana tranquilamente, engana. Aliás, nós temos exemplos, né? Exemplo. E baseado na sua pesquisa, você escreveu o livro, que já está na 3ª edição. Terceira edição. O livro do senhor foi pautado em qual tese, qual pesquisa para que ajude as pessoas a terem um bom comportamento? Olha, eu fiz um estudo, e agora também estou fazendo um artigo, da seguinte forma. Nós temos um alinhamento de 3 inteligências, que é a inteligência espiritual, emocional e empresarial. Esse é o livro, o contexto do livro é isso. O emocional, para ser controlado, precisa ter o espiritual segurando ele. E espiritual não estou falando em religião, estou falando em princípios e valores. A pessoa entender o sentido da vida. Quando a pessoa entende o sentido da vida, não mais se preocupa só em ornamentar o corpo, mas ornamentar a alma. Porque se você tirar tudo isso, você continua sendo você. Aí é o princípio do marketing pessoal. Porque com este valor dentro de você, você coloca todo o ornamento e se vende muito bem, mas você mantém, porque o ciclo de vida permanece, é longo, você não cai. E esta foi a pauta de todo esse estudo e desse novo artigo que eu estou escrevendo sobre inteligência espiritual, que é uma nova confusão. Está todo mundo confundindo com religião. E não tem nada a ver com religião. A religião pode ajudar, mas efetivamente não tem nada a ver. É a pessoa entender o sentido da vida, o que ela faz aqui. Isto, milagre da Natura, milagre da Dudalina, milagre do Magazine Luiza. Eles entenderam. É isso aí. Ok, professor. Em um mundo tão competitivo como o nosso, cada vez mais os detalhes fazem a diferença na hora em que surge uma oportunidade, tanto na vida social quanto na profissional. O Pesquisa e Ação volta no próximo bloco. Agradecemos a presença do professor Cláudio Riso. Agradeço pelo convite e poder estar aqui, né, expondo um pouco sobre o marketing pessoal. Mas é um assunto bem longo. Muito obrigado. Viu? Até já. Estamos de volta com o Pesquisa e Ação. Os números de uma economia de um país muitas vezes determinam qual a relevância dele no cenário econômico mundial. Mas para chegarmos ao Produto Interno Bruto de uma nação, o famoso PIB, precisamos considerar a produção de todos os setores menores, a começar pelos municípios. Economias regionais. Esse é o assunto de que iremos tratar agora. Em sua tese de mestrado, o professor e economista Aguinaldo Furtado pesquisou a evolução econômica da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Seja bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo aqui. A primeira pergunta que não poderia deixar de ser feita é por que a escolha da cidade de Guarulhos para desenvolver essa pesquisa? Qual a sua sintonia com o município? Bom, primeiro que eu residia no município na época, trabalhava numa universidade lá desde o início da década de 90, já trabalhava na Universidade de São Judas também, e sempre tive um perfil como economista de uma pessoa ligada na parte de desenvolvimento econômico. E me atraiu o município de Guarulhos. E, na sua visão, qual a importância do município de Guarulhos na economia nacional, no cenário nacional? Olha, o município de Guarulhos ele teve uma importância significativa e nós podemos datar isso daí desde o início da década de 60 praticamente. O setor elétrico ele foi a base do desenvolvimento do município. É claro que o município sempre foi considerado, e ainda é nos dias de hoje,
um município dormitório. Mas ele sempre teve uma relevância justamente porque, por ele estar próximo da cidade de São Paulo, que é um grande centro, ele sempre forneceu matéria-prima, sempre forneceu produtos para a grande São Paulo como um todo. É claro que o município também ele tem uma situação ligada à logística muito importante também. Ele está ao longo de 2 rodovias federais, que é a Presidente Dutra e a Fernão Dias. Então, tudo que vem de Minas, tudo que vem do Rio de Janeiro e tudo que vai para esses estados e também para o Norte e Nordeste, saindo de São Paulo, passaria automaticamente por essas rodovias. Então, logisticamente, Guarulhos sempre teve uma importância significativa. A construção do aeroporto também foi relevante para eu decidir fazer um estudo centralizado em Guarulhos e na região também. Certo. Você citou a indústria elétrica de Guarulhos e, além dela, quais as principais fontes de desenvolvimento do município? Olha, Guarulhos, na década de 70 e na década de 80, ela sempre teve um perfil ligado à educação. Muitos colégios técnicos, uma universidade, uma faculdade. Então, grande parte das pessoas que tinham poder aquisitivo baixo, que não poderiam estudar na cidade de São Paulo, em função de preço, até mesmo em função de qualidade, procuravam se deslocar até Guarulhos. Então, nós tínhamos na cidade, final da década de 70 e até praticamente final da década de 80, um grande fluxo de pessoas vindo de São Paulo e indo estudar em Guarulhos. Então, esses colégios, eles cresceram, se tornaram faculdades e outras até universidades posteriormente. E quais as medidas adotadas pelo governo para alcançar isso? Você diz nível federal ou nível municipal? Nível municipal. Nível municipal. Bom, de uma maneira ou de outra, os partidos políticos que elegeram prefeitos, na grande maioria das vezes, eles foram vinculados a governadores de estado ou prefeitos da cidade de São Paulo. Essa proximidade política favoreceu o município como um todo também. O próprio aeroporto de o aeroporto de Cumbica, ele foi um marco justamente isso daí, porque os prefeitos, na época, estavam ligados ao governador do estado e também ao prefeito da cidade de São Paulo. Então, favoreceu, de uma maneira ou de outra, o desenvolvimento local. Guarulhos tinha um perfil muito importante em termos de dimensão. Né? É uma região não tão montanhosa, isso também permitiu, basicamente, o fluxo melhor do trânsito na cidade. É claro que nos dias de hoje, se você for para o município, você vai ter uma série de dificuldades de locomoção, justamente porque o município cresceu demais. Então, as ruas, as avenidas, elas se tornaram pequenas em relação ao grande movimento de carros atualmente. Mas Guarulhos, ele passava a linha de trem, tínhamos grandes linhas de ônibus intermunicipais, e tudo isso, em função do progresso, foi se modificando com o tempo. Mas, basicamente, o auge de Guarulhos se deu no final da década de 70 e até praticamente final da década de 80. Na coleta desses dados, o senhor já citou o aeroporto, a indústria elétrica, os meios de transporte. O que mais chamou a atenção, né, nessa coleta de dados? Assim, qual foi o ponto ali que você imaginou, pô, isso aí realmente dá trabalho? Uma das coisas mais difíceis foi coletar informação ligada aos setores de atividade econômica. Basicamente, da década de 50 à década de 60, e toda pesquisa que você faz que envolve um período relativamente longo de tempo, você precisa pegar uma sequência lógica de acontecimento, dados estatísticos que vão refletir lá na frente se houve crescimento ou não de determinados setores. Então, não existiam informações definidas de uma maneira um pouquinho melhor o que aconteceu efetivamente com determinados setores no município. Então, eu me apeguei praticamente a dados da Grande São Paulo e, lógico, algumas informações que nós tínhamos da década de 30, da década de 40.
É claro que isso nós fazemos determinadas projeções dentro daquilo que o município poderia oferecer nessas projeções, em termos de sequência. Utilizamos alguns dados estatísticos. Esses dados estatísticos eles não foram, poderíamos dizer assim, 100% confiáveis, mas o número final nós poderíamos afirmar que ele era 100% confiável. Na verdade, a sequência da década de 40 até o final da década de 90, você tinha algumas imperfeições numéricas, mas no final, sim, aí você tinha as informações. E aí deu para a gente notar, desde os primeiros dados até os últimos, pegar uma sequência de acontecimento e fazer uma medição daquilo que nós tínhamos de informação, que era muito vaga, a quantidade populacional, quando essa quantidade populacional crescia, o setor habitacional quando ele crescia, a arrecadação do município, nós juntamos tudo e chegamos a determinados números. E aí sim conseguimos refletir o que foi a evolução efetiva de Guarulhos. Guarulhos, ela teve a sua evolução justamente com a própria sequência econômica do Estado e do Brasil. Então, você pega determinados auges de crescimento, tipo década de 50, com o Juscelino Kubitschek, daí a importância da Fernão Dias e da Dutra. Você pega a década de 60, com o militarismo, o milagre econômico brasileiro. Você pega a década de 70, o setor de transportes, os problemas com o petróleo, mas a necessidade de você transportar matéria-prima e fazer com que o Brasil se desenvolva alguma coisa. E a década de 80, o setor elétrico com o seu auge, pois praticamente tudo saía ali do município. Grandes empresas, essas empresas basicamente sustentavam o município em termos de emprego e em termos de captação de impostos também. Interessante o senhor citar esses momentos históricos como o regime militar e abrangendo esse período de 1965 até 1995, né, de 30 anos, 3 décadas, o setor econômico foi violentamente movimentado de todas as formas possíveis, como, por exemplo, pela inflação, né? Qual o principal reflexo dentro do município da inflação que o Brasil inteiro sofria na época? Como um setor que foi a base de sustentação da economia do município foi o setor elétrico, em função da necessidade da população de obter produtos ligados a esse setor, nós poderíamos dizer que a inflação ela não teve um efeito tão negativo para o setor e, por consequência, para o município também. Alia-se a isso a outros fatores extremamente importantes. O setor de transporte. Poxa, as rodovias beneficiaram bastante o município. Apesar da inflação na década de 80, ela ter atrasado muitos setores da atividade econômica brasileira, alguns setores eles eram determinadas ilhas, né? E nós podemos dizer que essas ilhas se centralizavam em Guarulhos, né? Então, como se tem o setor de transporte, o setor elétrico, por uma necessidade natural, as pessoas precisavam comprar equipamentos elétricos, sim, adquirir, colocar nas empresas, né? Então ele não foi tão prejudicial. Aliado a tudo isso, a própria construção do aeroporto, basicamente o aeroporto de grande porte, voos internacionais, tudo isso beneficiou bastante o município. Obrigado, professor, pela presença. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Que o município ele continua crescendo de forma significativa, ainda continua sendo um dos grandes municípios do estado de São Paulo e que todos os municípios de porte significativo têm o seu nível de desenvolvimento acelerado nos dias de hoje. O estado cresce, o Brasil cresce e cada perfil de cada município em termos de produção é a base da sustentação econômica do país como um todo. Recebemos o professor Aguinaldo Furtado, que nos falou sobre sua tese de mestrado sobre economia regional, destacando o avanço econômico da cidade de Guarulhos. O Pesquisa em Ação fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.